Então, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem mesmo, né? Está abaixo de 10 graus no momento e amanhã cedo vai ficar mais frio ainda, né? Chegamos ao nosso inverno de Curitiba, né? Mas imaginem, podia ser bem pior, né? Podia ser menos 20, menos 30 graus. Eu já peguei uma vez menos 20. O que eu falo para vocês é que de menos 10 em diante já não faz diferença nenhuma. Você já está congelado de qualquer jeito, né? Mas aqui em Curitiba ou aqui no Brasil, a gente não está preparado para esse frio, né? Nossas casas não estão preparadas, as nossas roupas não são preparadas. Uma bênção para quem sai de casa às 6 da manhã, Deus me ajude. Denise, nem sempre a gente tem tudo que a gente quer, né? Infelizmente. Eu acordo às 6 da manhã para tratar meus cães, né? Então eles estão lá meio congelados e eu vou tratar eles lá, coitadinhos. Mas eu tenho canil com uma porta assim que impede o vento de entrada e cada cachorro tem uma caminha com vários cobertores de lã e tem alguns cachorros que estão com roupinha aqui em casa agora, por causa do frio. Mas tem cachorro que não suporta a roupinha, então a gente não deixa a roupinha. Bom, mas vamos falar sério. Nosso primeiro assunto da aula de hoje é a prova, né? A partir desta quinta-feira, 1º de julho, às 7 horas da manhã, vai abrir a prova, vão abrir todas as provas, né, em especial a prova de saúde ambiental do professor Klaus. Essa prova vocês têm até 7 de julho, às 23 horas, para fazer. É bom fazer bem antes do que isso, porque se chegar às 23 horas e vocês ainda estiverem fazendo a prova, ela vai fechar, tá? Ela simplesmente vai fechar na frente de vocês, vocês não vão poder continuar. Como que vai ser a prova de saúde ambiental? Serão 12 questões, sendo 10 objetivas de marca X, tem as alternativas A, B, C, D e E só uma está correta. E 2 questões discursivas. Vai ter uma pergunta, uma situação, e vocês vão ter que discorrer sobre aquela pergunta, aquela situação. Aquela situação. É importante, quando vocês vão fazer as discursivas do professor Klaus, deixa eu só permitir a entrada de outros. É importante, quando vocês forem fazer as discursivas do professor Klaus, é que vocês tenham em mente o seguinte: não é a quantidade de linhas ou de frases que vai dar nota para a questão, é o conteúdo. Então, algumas vezes uns alunos falam assim, mas eu fiz 15 linhas, eu respondi 15 linhas. Mas você respondeu 15 linhas erradas. Então não pode ganhar nada, né? Para mim, o mais importante é o conteúdo. Você pode escrever 15 linhas e estar totalmente certo? Ótimo. Você pode escrever, de repente, depende do assunto, 2 linhas e estar totalmente certo, correto? Ótimo. Mas você pode escrever 15 linhas e estar totalmente errado, incorreto. Bom, daí não vai ganhar a pontuação relativa àquela pergunta, tá? Então prestem muita atenção. Outro detalhe para a prova. A partir do momento que vocês abrirem a prova a primeira vez, vocês têm 3 horas para responder. Como se a gente estivesse em sala de aula, né? No presencial. Uma noite tem 3 horas, na verdade, 2 horas e 45. A gente está dando até 15 minutos de lambuja agora para vocês. Então, abriram a prova, vocês vão ter até 3 horas para responder a prova. Isto significa, pessoal, 4 perguntas por hora. Uma pergunta a cada 15 minutos. Então, pessoal, vocês têm tempo suficiente para responder a prova. O que vocês não podem fazer é sair no meio da prova para entrar outro horário, outro dia, voltar, etc. E voltar. Isso vocês não podem fazer na prova,
tá? Combinado? Então, vocês podem fazer entre dia 1º de julho e 7 de julho, vocês podem fazer a prova qualquer dia, mas vocês só podem abrir uma vez e tem 3 horas para responder a prova. Como se fosse uma prova no presencial. Infelizmente, a gente ainda está no ensino remoto, mas não é por nossa culpa, é por causa da pandemia, né? E a gente tem que continuar tomando cuidado, pessoal. Tem que continuar tomando cuidado. Como eu recebi a minha primeira dose, alguns de vocês com certeza já receberam também. Aqueles que ainda não receberam, quando chegar a vez de vocês, vão e tomem a primeira e depois a segunda dose. Não se esqueçam da segunda dose. É muito importante. É a única maneira que nós temos no momento para nos livrarmos dessa pandemia. Começou essa semana o torneio de tênis de Wimbledon, na Inglaterra, que é o torneio de tênis mais famoso do mundo, e eles estão praticamente lotados e sem usar máscara. Por que isso? Porque eles já vacinaram uma grande parte da população. Eles ainda têm que tomar cuidado com aqueles que não foram vacinados, mas... Bom, sobre a prova, então, eu acabei de falar. O que cai na prova? Todos os assuntos que a gente deu até agora. Crise ambiental, aspectos e impactos, epidemiologia, resíduos, compartimentos ambientais, poluição e saúde ambiental e a matéria de hoje, educação ambiental. Tá? Caem todos esses assuntos. Eu queria falar para vocês que vocês não fizeram projeto integrador, né, pessoal? Vocês não fizeram, alguém pode me confirmar isso? Vocês não fizeram, só fizeram avaliação multidisciplinar, né? Tá, ótimo. Ótimo não, falando, ótimo que a Denise respondeu. Então vai ficar assim a questão das notas. A avaliação multidisciplinar vale até 1 ponto. O trabalho de vocês vale 3 pontos, e vocês têm até hoje 23,59 para postar. E a prova vai valer 6 pontos, tá? Então, prestem muita atenção na prova. Porque a nota do projeto integrador eu acabei integrando na prova, né? Colocando na prova. Tá bom? Então, prestem muita atenção ao fazer a prova. A avaliação multidisciplinar vale até 1 ponto, a prova vale até 6 pontos e o trabalho vale até 3 pontos. Eu não vi ainda as notas de vocês no primeiro bimestre, mas pelo que eu acompanhei nesse bimestre agora, uma coisa eu posso dizer. Vocês são alunos interessados, são alunos capazes e são alunos inteligentes. Não deixem de estudar para a prova, mesmo a prova sendo de forma remota. É importante, muito, muito importante, que vocês estudem bastante para não confundir nada na prova. E se por acaso alguém ficar de exame final, eu não tenho as datas do exame final, mas o exame final deve ser, deixa eu ver aqui, não tem. O exame final deve ser lá, começar lá pelo dia 10 de julho, alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver se eu não tenho outro lugar. Eu não anotei aqui, mas o exame final deve começar lá pelo dia 10 de julho, tá? Daí prestem atenção que, se eu não me engano, está vigente aquela norma interna que no exame final, independente da nota semestral, vocês têm que tirar no mínimo 6 no exame final. Então, preste atenção. Alguém tem alguma pergunta sobre a prova? Alguém tem alguma dúvida sobre a prova? Fale agora ou se cale para sempre. Nenhuma dúvida? Vocês são muito calados, pessoal.
Tem que conversar um pouquinho mais. Vamos lá, gente. Ânimo. Fale, Guilherme. Fale, abre o microfone e fale, Guilherme, pra gente. O que, que tem o exame final? Boa noite. O exame final é para cada matéria ou no caso seria tipo para tudo, por exemplo, uma prova só para todas as matérias? Mesmo que eu só não passe em uma, eu teria que fazer a prova de todas ou só no caso Não. uma matéria? Graças a Deus, não. É só por matéria. Se você Ah, sim. fica em saúde ambiental, você vai fazer só a prova de saúde ambiental. Se você fica em saúde ambiental e bioética, você vai fazer a prova de saúde ambiental mais a prova de bioética, tá? Ah, sim. Achei que era Por uma isso, prova geral. não, não é prova geral. Só a avaliação multidisciplinar que é geral, tá? Para ver em qual nível que vocês estão ao longo do curso, né? Para a gente aferir qual nível que vocês estão ao longo do curso, né? Hum. Então, não se preocupe. Por isso é muito bom tentar passar em o máximo possível de matérias, de preferência não ficar em nada, né? E daí tem menos exame final para vocês. Gente, essa semana ainda eu vou corrigir os trabalhos de vocês e eu peço àqueles que postaram o trabalho que eu vou fazer, dar nota ali no sistema mesmo e, se necessário, fazer alguma observação. E eu peço àqueles que postaram o trabalho, então, que passem isso para os colegas, tá? Passem essa nota, essas observações para os colegas. O exame final vão ser 10 perguntas, gente, e todas objetivas, tá? O exame final são 10 perguntas e todas objetivas. Como eu não assumi a matéria desde o início, então o exame final vai ser, infelizmente, só com a matéria do segundo bimestre, tá? Então, a mesma coisa que vocês estudarem para a avaliação global 2, vocês vão estudar para o exame final, tá? Não vai ter acréscimo de matéria, porque eu comecei a lecionar, ministrar aula para vocês a partir do segundo bimestre, tá? Sobre o trabalho, exame final, a prova já foi. Pois é, esse é o nosso último encontro do semestre, no caso específico meu, do bimestre, tá? E hoje a gente vai terminar com a cereja em cima do bolo. Um assunto extremamente interessante, importante e que vocês, como profissionais da saúde, fazem parte sim. Vocês, como profissionais da saúde, têm que se preocupar com isso. Hoje a gente vai falar de educação ambiental na saúde. Extremamente importante. Não é só nós recebermos educação ambiental, mas a gente passar adiante educação ambiental. Então vamos começar a conversar? Eu vou compartilhar aqui a nossa aula de hoje. Ah, gente, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Opa, tem uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Desculpa. Lá no AVA, na semana 18, que é essa semana, tem um material de revisão. Infelizmente, não vai dar tempo da gente fazer a revisão, mas tem um material de revisão, onde que eu peguei os principais assuntos e juntei para vocês, da nossa primeira aula de crise ambiental até a aula de hoje de educação ambiental. Então, vocês podem estudar pelo material original e depois estudar por aquele material de revisão, mas está lá à disposição de vocês, tá? Eu sabia que eu tinha esquecido de falar alguma coisa. Então, eu vou compartilhar a nossa aula de hoje, o nosso assunto de hoje, que é educação ambiental em saúde. Semana 18, e é o nosso último assunto. Pessoal, quando a gente começa a falar de educação ambiental, a primeira coisa que a gente tem que falar é o que é educação, né? Espera só um pouquinho, pessoal. Acho que. Agora deu. Eu achava que a minha mesa digitalizadora tinha desaparecido aqui. É só colocar minha caneta aqui.
Ai, meu computador não está respondendo. Ah, gente, computador é tão bom, né? Quando funciona. Agora vai dar. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar quando fala de educação ambiental é discutir o que é educação, né? E eu adoro, adoro mesmo falar para os meus alunos a etimologia das palavras, a origem das palavras, porque assim dá uma grande ideia do que é aquele assunto. Então, quando a gente fala de educação, a palavra educação vem do latim educare. E o que significa isso? Significa conduzir, significa liderar, significa puxar para fora. Então, quando a gente educa alguém, seja um aluno nosso, sejam nossos filhos, nossos pais, irmãos, etc., a gente faz exatamente isso. A gente conduz, a gente lidera, a gente puxa para fora daquele mundo antigo que a pessoa vivia antes. É importante notar, dentro da educação, que todos os seres humanos têm o mesmo potencial. E daí eu até quero interromper o compartilhamento, porque eu quero falar olhando para vocês, pelo menos para os avatares de vocês. O professor Klaus tem um preconceito. Tem. Eu confesso que eu tenho um preconceito. Sabe qual é o meu preconceito? Quando a pessoa se acha burra e diz que nunca vai melhorar. Isso aconteceu uma vez com uma diarista. Ela chegou assim, seu Klaus, eu sou burra e vou continuar burra o resto da vida. Eu fiquei tão brabo com ela, tão brabo com ela. Uma aluna, uma vez no curso de farmácia, falou, ai, professor, eu acho que eu sou burra. Eu olhei para ela assim com uma cara de brabo. Não, professor, eu não sou burra, eu não sou burra. Por que o professor Klaus fica brabo com isso? Porque todos os seres humanos, todos vocês aqui, têm potencial. O que pode ter acontecido é que uma outra pessoa não teve oportunidade para desenvolver esse potencial. Mas todos têm potencial. Lembrem-se disso o resto da vida. Algumas vezes, a minha diarista, por que ela se achava burra? Ela nunca foi para o colégio. Ela não sabia ler e escrever. Ela não teve a oportunidade. Eu sempre dou como exemplo os meus pais que não puderam fazer universidade, mas eles fizeram de tudo para os dois filhos irem para a universidade. Tanto que os dois filhos fizeram graduação, mestrado e doutorado e são professores. Por quê? Os nossos pais lutaram para isso. A gente não vem de família rica, pelo contrário. Né? O meu pai passou fome, a minha mãe nunca teve, nunca passou fome, mas nunca teve toda a vontade, sempre foi contadinho e tal. Então, eles queriam que nós fizéssemos faculdade, que desenvolvêssemos o nosso potencial. Lembre-se, todos têm potencial. A única diferença entre uma pessoa e outra é a oportunidade em desenvolver esse potencial. E isso é um ponto básico da educação. A partir disso, o educador, o professor, o educador, aquele que vai levar a informação, ele tem como papel principal criar condição, criar situações para desenvolver esse potencial de cada um. Agora, pessoal, eu sempre falo, não adianta a pessoa ter o melhor professor do mundo, estudar no melhor colégio, melhor universidade do mundo, se não quer aprender. A educação, ela prevê que ela só terá sucesso se a pessoa que está recebendo aquela informação queira receber a informação. Então, a educação depende da adesão voluntária, de quem a incorpore, não de quem a propõe. Ah, o professor Klaus é um professor legal. Não sou? Sou professor legal. Sou um bom professor? Sou. Ah, olha só, eu pergunto e já respondo para vocês, né? Eu sou um bom professor? Sou. Ó, o professor Klaus é ótimo professor, sem problema.
Mas de nada adianta o professor Klaus ser ótimo se o aluno não quer aprender. Esse é um outro pressuposto da educação. O primeiro, todos têm potencial. Segundo, a pessoa precisa querer aprender. E uma das áreas da educação que nos interessa nesse momento é a educação ambiental. Deixa eu passar para o próximo. É a educação ambiental. E quando a gente fala na educação ambiental, já dá para imaginar, né? Então, a educação, conduzir, liderar, puxar para fora, ambiental, meio ambiente. Então, eu vou liderar, eu vou conduzir as pessoas a aprender questões ambientais. O Aziz Absaber, que foi um grande geógrafo brasileiro, ele é famosíssimo no mundo inteiro, ele começou no final da sua carreira a trabalhar com educação ambiental e ele deu um conceito de educação ambiental muito importante. Ele falou que a educação ambiental é a ação destinada a reformular comportamentos, recriar valores perdidos ou jamais alcançados. É a busca por reflexão constante sobre o destino do ser humano face aos recursos naturais e ao futuro do planeta. Então, quando a gente está falando de educação ambiental, a gente está falando de mostrar a questão ambiental para as pessoas, de tal maneira que elas mudem o seu comportamento, de tal maneira que elas recuperem valores que existiam há muito tempo atrás, de tal maneira que cada um reflita que é importante manter o meio ambiente. Tem outros conceitos, né? Por exemplo, educação é o ramo da educação cujo objetivo é pela disseminação do conhecimento sobre o meio ambiente. Olha só. Então, a educação ambiental vai permitir a disseminação do conhecimento sobre o meio ambiente. Para quê? Para que a gente, com esse conhecimento, possa preservar e utilizar de forma sustentável os recursos naturais. Um outro conceito é a preparação das pessoas para a vida enquanto membros da biosfera. Vocês se lembram dos compartimentos ambientais? Biosfera é o conjunto de todos os organismos vivos. E nós somos somente um desses organismos vivos. Nós não somos preponderantes sobre os outros. A única diferença que tem é que a gente tem uma maior capacidade intelectual, então a gente consegue dominar melhor o ambiente em volta. Olha aqui que interessante esse outro conceito de educação ambiental. Deixa eu marcar aqui. É o aprendizado para compreender, apreciar, saber lidar e manter os sistemas ambientais. Ou é o processo de reconhecimento de valores e clarificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento de habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, sua cultura e seu meio biofísico. Então, prestem atenção. Quando a gente fala de educação ambiental, a gente está falando em modificar comportamentos. A gente está falando em fazer as outras pessoas pensarem sobre o que é o meio ambiente. Professor Klaus, o senhor fez isso conosco até agora. Vocês notaram isso? Eu fiz educação ambiental com vocês até agora. Eu trazendo informações sobre o meio ambiente, vocês começam a refletir. Vocês começam a pensar de forma diferente, vocês começam a raciocinar. E daí isso vai levar a um novo comportamento. E é isso que a educação ambiental ela quer fazer. O professor Klaus trouxe uma série de conceitos, assuntos sobre meio ambiente e a saúde do ser humano, etc.
mas ele fez educação ambiental com vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês já estão pensando um pouquinho diferente. Pode ser que ainda não tenham mudado comportamentos, mas estão pensando de forma um pouquinho mais diferente do que pensavam antes. E atenção, pessoal, atenção. Como que funciona a educação ambiental? Ela funciona através dos objetivos dela. O primeiro objetivo da educação ambiental é a informação. Vou trocar aqui de cor. O primeiro objetivo da educação ambiental é a informação. Levar informação até as pessoas. A partir desse momento, as pessoas começam a pensar sobre o assunto. Então, elas começam o processo de conscientização. E depois que elas têm a informação, começam a se conscientizar, elas se sensibilizam. Olha só, que importante é o meio ambiente. E só assim, só a partir desse processo, primeiro informação, depois conscientização, depois sensibilização, é que a gente muda de atitude. E daí o nosso comportamento em relação ao meio ambiente vai mudar. Por exemplo, eu vou começar a separar lixo. Eu vou começar a recolher água de chuva. Eu vou começar a economizar energia elétrica e assim por diante. E essa mudança de atitude, essa mudança de comportamento, né, vou até colocar aqui, olha, comportamento, ela tem 3 quesitos básicos. Primeiro, a pessoa precisa ter uma certa habilidade individual para isso. Ela precisa ter uma capacidade de avaliação. Por quê? Ela já teve informação, já se conscientizou e já está sensibilizada. Então, ela começa a criar uma capacidade de avaliação. E ela precisa participar ativamente. Não, na educação ambiental, é de suma importância, de extrema importância, que a pessoa queira fazer aquilo e a partir do momento que ela assume, ela trabalhe por aquilo. Ela começa a fazer coisas que ela aprendeu na educação ambiental. Começa a fazer, transformar em questões concretas aquela sensibilização que ela teve. Então, olhem só, eu ganho primeiro a informação. Com a informação, eu começo a me conscientizar. Olha, isso é importante. A partir da conscientização, eu vou para sensibilização. Isto é extremamente importante e eu tenho que mudar a minha vida em função disso. Daí eu mudo de comportamento ou atitude. É assim que funciona, na verdade, qualquer coisa na educação. Qualquer coisa. Mas a educação ambiental, esse é um processo único. A gente precisa passar por isso na educação ambiental. Pessoal, a educação ambiental ela é tão importante que aqui no Brasil a gente tem uma lei. É a Lei 9795 de 1999 e ela teve o nome de Política Nacional de Educação Ambiental. E lá no seu primeiro artigo fala: entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores, vou pegar a caneta aqui, constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências. Olha só, por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências. Então, o primeiro passo é adquirir informação. Segundo passo, conscientização. Terceiro passo, sensibilização. Qual é o quarto passo? É tudo isso daqui. No quarto passo, eu vou mudar a minha atitude. Eu vou mudar o meu comportamento. E para que serve isso? Né? Daí eles
eles plagiaram do artigo 225 da Constituição Brasileira, né? Voltada para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Isso é praticamente ao pé da letra do que está no artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988. Olha só, a educação ambiental, ela é tão importante que tem uma lei regulando a educação ambiental. Não tem lei regulando a educação financeira, mas tem lei regulando a educação ambiental. E na Política Nacional de Educação Ambiental, nós temos alguns orientadores. Nós temos algumas linhas orientadoras. O que significa isso? Que quando a gente for fazer educação ambiental, seja de modo formal, uma aula, com certificado, etc., ou de modo informal, eu conversando com vocês. Vocês conversando com os pais, né, com os irmãos, algumas vezes com os filhos. Isso é que a gente chama de informal. Quais são os principais orientadores da educação ambiental no Brasil? A educação ambiental depende da integração e estabelecimento de parcerias, tanto a nível local, nacional, quanto internacional, se for o caso. O que significa isso? Você não faz educação ambiental sozinho. Você precisa de outras pessoas para levar aquela informação, conscientizar e sensibilizar. O outro orientador é respeito à pluralidade e diversidade cultural do país. O Brasil é muito grande. O Brasil, ele foi ocupado de formas diferentes por povos diferentes. Então, a gente tem regiões onde predominam indígenas, outras negros, outras europeus, outras europeus não portugueses e assim por diante. E a gente tem que respeitar cada condição de cada população, de cada povo. Eu não posso querer trabalhar a educação ambiental com base na cultura dos descendentes de alemão junto a quilombos, quilombolas. Não tem condições. E a educação ambiental prevê isso. E vice-versa, né? Vice-versa. E a educação ambiental prevê isso. Que a gente tem que respeitar a pluralidade, os diferentes tipos e diversidade cultural aqui no Brasil. Uma coisa que eu vou falar depois ainda, de novo, continuidade do processo educativo e sua permanente avaliação. Eu não posso parar a educação ambiental, eu tenho que fazer o tempo todo. A educação ambiental é um processo permanente para o resto da vida. Outra característica é que a educação ambiental, segundo a Política Nacional de Educação Ambiental, ela é multi, inter e transdisciplinar. O que significa isso? Multi, inter e transdisciplinar. Significa que a educação ambiental, ela não é exclusividade de um professor, professora de educação ambiental. A educação ambiental é responsabilidade de todos. Mas, professor, eu sou biomédico, eu sou farmacêutico, eu também tenho que fazer educação ambiental? Claro. Você, cada um de vocês também é responsável por educação ambiental. E, por exemplo, vocês estão na escola, na universidade, o certo é todos falarem de meio ambiente em algum momento da matéria. A educação ambiental tem enfoque sistêmico. O que significa isso? Ela permeia por absolutamente todas as atividades humanas. Ela não é exclusiva de uma ou de outra atividade humana. Ela permeia, ela se dissemina por todas as atividades humanas. Professor, então quer dizer que nós, profissionais da saúde, também somos responsáveis pela educação ambiental? Claro, com certeza absoluta. Vamos discutir bastante isso. E, finalmente, um outro orientador da educação ambiental no Brasil, segundo a Política Nacional de Educação Ambiental, é a construção de novos valores éticos. É a construção de uma nova ética. Lembrando, né,
que a ética é construída por uma sociedade. O que vem do âmago da sociedade são os valores, é a moral. O conjunto de valores e da moral vai dar base para a construção da ética. E quais são as características da educação ambiental? Olha que interessante. Como que a educação ambiental acontece no dia a dia, ou como ela deve acontecer no dia a dia? Primeiro, a educação ambiental é um processo dinâmico e integrativo. Quer dizer, ele sempre está mudando, ele não pode ficar na mesma coisinha. Integrativo porque ele tem que trazer as pessoas para esse processo. Não é assim, um de um lado e outro de outro, pronto. Não é assim. Tem que se integrar. As pessoas têm que participar do processo. A educação ambiental deve ser inovadora e construtiva. Ela deve ser diferente, deve ser atrativa, deve construir. Deve ajudar cada uma das pessoas a construir uma nova atitude, um novo comportamento. E por isso, a educação ambiental deve ser transformadora e participativa. Transformar cada um de nós. E participativa, trazer todo mundo para participar junto, colocar a mão na massa, sujar as mãos. A educação ambiental deve ser abrangente, quer dizer, deve abranger todo mundo, sem exceção nenhuma. Da pessoa mais simples à pessoa mais culta, da pessoa mais pobre à pessoa mais rica. Todo mundo deve participar, merece e deve participar da educação ambiental. E ela deve ser globalizadora. Meio ambiente não é restrito ao Brasil. Meio ambiente existe no mundo inteiro. A educação ambiental deve ser contextualizada. Quer dizer, eu devo mostrar no teu dia a dia. Quais são os principais problemas ambientais? O que isso vai te atingir? Como você pode fazer para melhorar? Então, estou contextualizando cada um. Vocês se lembram que o professor Klaus fala, o rio Barigui, aquele que passa do lado da Uniandrade. Eu estou contextualizando vocês. E a educação ambiental deve ser crítica. Dizer quando está bom, mas dizer quando está ruim. Olha, um outro exemplo do professor Klaus. Ele sempre falou que não existe nenhum rio em Curitiba tecnicamente vivo. E eu até fiz vocês começarem a pensar, aquela ideia da Curitiba, capital ecológica. Será? Eu fiz algumas perguntas dessas para vocês ao longo da disciplina. O que eu estava querendo fazer? Eu estava querendo mostrar para vocês que nós temos que ser críticos. E, finalmente, a questão ambiental, a educação ambiental deve ser permanente. Nunca deve parar. E até vou interromper aqui o compartilhamento. Vocês são todos novinhos aqui, né? Alguém, por acaso, se lembra dos primeiros tempos do programa de lixo que não é lixo aqui em Curitiba? Alguém se lembra? Hein, pessoal? Alguém sabe a musiquinha do lixo que não é lixo? Vocês separam lixo? Quem que separa lixo? Levanta a mão aí. Eu separo, professor. Isso daí, Tainá, Andressa, Brenda. Por que vocês separam lixo? Que estranho. Por que separar lixo? Por que vocês separam? Karine, por que você separa lixo? Me conta. Não, eu acho que é da parte ali de desenvolvimento, né? Mesmo dos descartáveis, né? Igual se tem, exemplo, uma embalagem ali que tem molho, né? Tipo ali aquele do elefante. Eu, às vezes, ainda não jogo ela diretamente. Eu passo uma aguinha e aí que eu jogo. Questão dos recicláveis mesmo, né? Do meio ambiente em si. Mas da onde que veio isso? Da onde que você tirou isso daí? Nossa, não sei, mas se você que eu separe, eu sei que eu estou fazendo alguma coisa, pelo menos boa para o planeta, eu estou fazendo. Veio uma informação para você. Notou?
Primeiro veio uma informação, daí que você começou a pensar. Você começou a se conscientizar. Daí, essa conscientização foi tão funda que você se sensibilizou e mudou a sua atitude. A Leandra levantou a mão, Leandra, fale. Compartilhe conosco, Leandra. Não foi sem querer. Que pena, eu queria ouvir você também. Você separa lixo, Leandra? Separo. Desde que eu vim morar pra Curitiba, fui obrigada a aprender a separar lixo. Por que foi obrigada a aprender a separar lixo? Alguém chegou com uma arma para você, Leandra, separe lixo. Basicamente isso, se não separar lixo aqui no prédio, leva multa. Eu sabia, em prédio é sempre assim, né? Mas Curitiba, em 1989, começou com um programa de separação de lixo reciclável. Daí, até a prefeitura tinha uma usina de reciclagem, onde que hoje é Campo Magro, antigamente era Curitiba ainda, né? Hoje essa usina de reciclagem, ela está fechada. Até tinha um museu dentro da usina de reciclagem, era bem interessante, com coisas que eles acharam no lixo reciclável. Mas Curitiba começou com um programa de educação ambiental. Eu sou daquela geração, eu já era um jovem adulto, mas eu sou daquela geração, eu tinha 20 anos quando começou. E fiquei marcado por aquilo. Né? A musiquinha da família Folhas, lixo que não é lixo, não vai pro lixo, separe. Vocês já devem ter ouvido. Mas quando começou, era o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então a gente foi pegando, foi pensando cada vez mais, foi raciocinando e foi cada vez mais mudando as nossas atitudes. Hoje eu faço até de modo automático. Eu separo o lixo até de modo automático. Qual é o problema? Quando esses programas de educação ambiental não têm continuidade. E daí as pessoas vão esquecendo. As novas gerações não têm mais aquela informação para se conscientizar, sensibilizar e mudar de atitude. Então, o ideal é que os programas de educação ambiental sejam, sim, permanentes. Aconteçam o tempo todo, sem parar em hipótese nenhuma. E também que os programas de educação ambiental, que a educação ambiental seja ética. Isso é o principal. Ética. Que a gente tenha valores morais, que a gente tenha as nossas verdades bem definidas. A gente pode chegar à conclusão, pessoal, que a educação ambiental deve buscar valores que conduzam a uma convivência harmoniosa com o meio ambiente e as demais espécies que habitam o planeta. Mas essa educação ambiental tem que auxiliar cada um de nós, fazer com que nós comecemos a analisar criticamente o chamado princípio antropocêntrico. Antropo, ser humano, cêntrico, o centro. Hoje a gente considera que o ser humano é o centro do universo. E daí a gente pode fazer tudo. A gente pode sujar toda a água, gastar todos os recursos, tirar todas as plantas. Mas não é bem assim. Nós somos somente um outro organismo vivo que vive nesse planeta. Que está nesse planeta nesse momento. Dividindo os recursos e o próprio planeta com todos os outros organismos vivos. Por isso que a gente tem que tirar essa ideia do ser humano no meio de tudo, no papel principal de tudo, o chamado princípio antropocêntrico. A gente tem que começar a analisar criticamente e começar a ver que, poxa, não existe só eu. Existem bilhões de outros seres humanos e trilhões de outros organismos pelo mundo. E se eu fizer errado, eu vou atingir tanto os outros organismos como o próprio ser humano. Então, a educação ambiental, ela serve para trazer esses novos valores. E a partir desses valores, a pessoa
conscientizar, sensibilizar e mudar de atitude. É óbvio, é claro, é importantíssimo que a gente analise criticamente esse princípio que coloca o ser humano como centro de tudo. Isso é educação ambiental. Mas, professor, como fazer? A gente tem milhares de instrumentos, mas quando você conversa com a tua mãe, olha, vamos começar a separar lixo aqui em casa, é importante isso, por aquilo. Você está fazendo educação ambiental. Quando no teu trabalho você separa latas de lixo para papel, plástico e assim por diante, separar e reciclar, e fala isso para os teus colegas, você está fazendo educação ambiental. Quando você mostra para os outros como economizar água, você está fazendo educação ambiental. A gente vai levar informação para as outras pessoas, elas vão começar a se conscientizar, se sensibilizar e mudar de atitude. Este é o fim, a finalidade da educação ambiental. Mas, professor, assim, tem os educadores ambientais profissionais, né? Eles que têm que fazer essas coisas. Não. Cada um de nós, como eu acabei de falar. Mas na área de saúde, gente, na área de saúde é extremamente importante. Eu tenho tentado mostrar para vocês que a gente não deve analisar somente o nosso paciente. A gente deve analisar tudo que ocorre em volta dele. Porque o processo saúde e doença não é um processo que ocorre unicamente dentro do paciente, dentro da pessoa. O processo saúde e doença, muitas vezes, acontece, ele é dado porque nós fizemos algo de errado no meio ambiente e isso se voltou contra a gente. Quando eu falo assim, uma criança tem lombriga, tem vermes, e chega a criança lá no consultório, você dá um vermífugo. Ótimo, maravilhoso. Você resolveu o problema da criança? Não. Você resolveu só naquele instante o problema da criança. Ela vai voltar para o mesmo lugar. E se ela pegou vermes naquele lugar, provavelmente ela vai pegar de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E ela vai voltar para a UPA, vai voltar para o hospital sempre com a mesma coisa. Então a gente tem que começar a analisar em volta das pessoas. O processo saúde e doença, ele não se origina, na grande maioria das vezes, na pessoa. Ele se origina em coisas que estão à volta das pessoas. Por isso, o profissional da saúde é tão importante também na educação ambiental. Eu vou mostrar 2 trabalhos para vocês agora. O primeiro de Mesquita e colaboradores, material de educação ambiental, como estratégia de prevenção da leptospirose para uma comunidade urbana. A leptospirose é uma doença muito comum, ela é dada por um micro-organismo, e ela é muito comum onde não tem saneamento básico, eu já vou mostrar por quê. Então, quando o esgoto corre a céu aberto, esgoto se junta com água de enchente, ele pode levar a leptospira. A leptospira penetra no ser humano e dá uma série de problemas de saúde. Eles tiveram um objetivo nesse trabalho, que eu mostrei o título, no slide anterior, do Mesquita e companhia, publicado no Cadernos de Saúde Pública. Essa é uma das revistas na área de medicina mais importantes aqui do Brasil, tá? Na área de saúde em geral. Então, o objetivo deles foi, primeiro, olha só, conhecer quais são os problemas ambientais lá da região onde que as pessoas moravam. Daí, a partir disso, a partir do conhecimento desses problemas, construir possíveis soluções. Como? Eles não tinham como mudar, fazer saneamento básico, então, o que eles tinham? Educação ambiental. Então, a partir desses problemas, elaborar, construir possíveis soluções a partir de um material de educação ambiental. Eu vou até mostrar uma parte e passar o link para vocês.
Para isso, eles foram primeiro fazer uma série de entrevistas nos domicílios, nas casas, perguntando sobre os hábitos e costumes das pessoas em relação aos animais de estimação, presença de animais sinantrópicos, animais selvagens que entram e saem das casas, mosca, mosquito, rato, cobra e assim por diante. E como que é o gerenciamento, o manejo do lixo deles, dos resíduos sólidos domésticos. Para ter um pouco mais de ideia, eles fizeram coletas de sangue nos cães daquelas casas para fazer sorologia anti-leptospira, para saber se os cães tinham leptospirose. Como funciona a leptospirose? A leptospirose, gente, é provocada pela Leptospira interrogans, tem outras espécies de leptospira, mas essa é básica. Ela tem como hospedeiros intermediários o rato, o cão e os animais domésticos. Principalmente rato. Principalmente rato. Aqui em casa, como eu tenho um terreno muito grande, uma parte de mato, os meus cachorros volta e meia caçam ratos. Então, eu não posso descuidar da vacinação contra a leptospirose. Tá? E daí a leptospirose pode passar para o ser humano através da mordida do rato ou da urina do rato, do cão dos animais de produção, ou a partir da urina dos ratos que foi para a água. Tá? Como assim, professor? Por exemplo, o rato, ele quando está com medo, ele urina bastante e vai deixando urina. Ali pode ter leptospira. Mas quando é só urina, ela normalmente seca muito rápido e mata a leptospira. O problema é quando tem um corpo de água, tem água por perto. Daí o rato vai lá e urina dentro da água. Daí a pessoa entra na água, o cachorro entra na água, os animais de produção entram na água, e daí eles vão adquirir a leptospira. E daí eles vão ter leptospira e podem passar através da urina. Querem ver um problema bem típico, mas bem típico quando tem enchente. Se pega enchente aqui em Curitiba, em São Paulo, Rio de Janeiro, uma grande área fica alagada. Os ratos ficam sem saber onde ir. E com medo, com tensão, eles começam a urinar por todos os lugares. Isso fica na água. Daí a pessoa vai lá, entra na água, só de chinelo de dedo, calção, e a leptospira entra pela pele. E daí a pessoa tem leptospirose. Pode até matar. Quando um cachorro tem leptospirose, dá para curar, mas não é tão simples curar. Então, o que eles fizeram nesse trabalho? Primeiro viram lá, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Primeiro eles viram o que tinha de animais. Tem rato, tem cachorro, tem animais de produção. Daí eles viram como que é o manejo do lixo. Por quê? Os ratos, onde que tem bastante lixo, eles ficam ali. E daí eles perguntaram se os ratos entram dentro da casa e etc. Rato e outros animais entram dentro de casa. Daí eles viram, pode ter um problema de leptospirose. Tem muito rato, tem muito lixo, os ratos entram dentro de casa, os cachorros não são vacinados para leptospirose, os animais de produção não são vacinados para leptospirose, pode ter problema de leptospirose. Então vamos fazer um material para conscientizar, sensibilizar essas pessoas. Né? O principal problema, leptospirose, né? Problema ambiental e risco à saúde. Então, o que eles queriam fazer? Um material educativo que mostrasse para as pessoas que aquilo é um problema e o que elas poderiam fazer. Isso é educação ambiental. Mas professor, eles não foram lá, ensinaram? Eles foram, mas prepararam folheto também. E é esse folheto aqui.
é a Educação Ambiental para a Comunidade do Conjunto Habitacional Porto Novo. É lá no Rio Grande do Sul. Esse material foi feito pelo curso, acho que de enfermagem, da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui, pessoal, aqui embaixo tem um hiperlink. Deixa eu até pegar uma outra cor aqui. Aqui embaixo tem um hiperlink, espero que ele esteja funcionando, pois vocês podem baixar os slides. Clica ali e vocês veem o material inteiro. Eu coloquei aqui 2 páginas, né? Então ele fala, perguntamos às pessoas quais são os animais indesejados, sinantrópicos. Então, as pessoas começaram a falar, olha, na minha casa tem carrapato, tem rato, tem pombo, tem mosquito, tem pulga. E o principal animal aqui para leptospirose é rato. Então, ele é o principal de leptospirose. Ele é o principal intermediário da leptospira. Eles até colocaram aqui, né? Isso daqui é um carrapato, né? Como que o professor sabe que é um carrapato? Porque ele tem 4 pares de pernas, ó. 1, 2, 3, 4. Isso daqui provavelmente é um inseto qualquer, faltou um par de pernas. Os insetos têm 3 pares de pernas. Mas eles fizeram até de um jeito lúdico, para as pessoas começarem a pensar. Aqui tem alguns resultados e etc. Daí eles fizeram, a partir desse material, profissionais da área de saúde, a partir desse material, eles começaram a levar informação para as pessoas, e a partir dessa informação, a conscientização, a sensibilização e a mudança de atitude, a mudança de comportamento. Bem interessante esse material, pessoal. Eu até indico para vocês entrarem ali nesse link para vocês conhecerem melhor. Isso foi feito por profissionais da saúde. Não foi feito por educadores ambientais. Os profissionais da saúde, vendo que o processo saúde e doença naquela comunidade era muito ligado ao ambiente em volta das pessoas, eles fizeram esse material. O segundo artigo que eu quero mostrar para vocês é de Bezerra e colegas e colaboradores. Aqui tem. Eu escrevi 2 vezes o título, desculpa, gente. Educação ambiental e enfermagem, uma integração necessária. Foi publicado na Revista Brasileira de Enfermagem em 2010. Qual que era o objetivo desse artigo? Era refletir sobre a saúde ambiental e a saúde humana. Era começar a pensar em ações educativas em saúde ambiental e enfermagem. Como o pessoal da enfermagem pode fazer educação ambiental. E, finalmente, trabalhar educação em saúde. Então, quais as conclusões que eles chegaram? Quais as linhas de pensamento que eles abordaram? Em primeiro lugar, deixa eu até pegar um marca-texto, a promoção da saúde, e daí tá, da saúde ambiental e humana ao mesmo tempo, ela identifica um estilo de vida mais saudável. Então, para ter promoção da saúde ambiental e humana, promoção da saúde em geral, eu preciso ter uma alimentação de qualidade, moradia e educação. Eu também preciso que o ser humano interaja com o meio onde ele vive e construa um ambiente saudável. E isso é que vai levar à saúde das pessoas. Isso é uma medida norteadora, uma medida principal, e deve ser aplicada nos âmbitos político, assistencial e educacional. O que esses enfermeiros falaram? Que a promoção da saúde, através de um estilo de vida mais saudável, alimentação de qualidade, moradia, educação e interação do ser humano com o meio ambiente, deve ser pensado não só no âmbito da saúde, mas no âmbito político, através de grandes políticas públicas. No âmbito assistencial, levar condições para as pessoas.
e no âmbito educacional. Educar as pessoas, levar a informação, sensibilizar as pessoas. E daí eles colocaram as ações educativas em saúde ambiental. O que eu posso fazer de concreto, né? Lá no artigo fala bem especificamente, aqui eu coloquei mais a ideia geral. As práticas educativas de educação em saúde ambiental devem ter base em ações multidisciplinares. Não pensar só em biologia, ecologia, pensar em matemática, em física, em saúde, em biologia, ecologia, plantas e assim por diante. E deve haver uma convergência, quer dizer, eu devo pensar a educação ambiental também pensando nos problemas sociais. Então, eu tenho que resolver os problemas socioambientais. Todo esse processo deve ser um processo dinâmico, que faz com que as pessoas vão aprendendo ao longo do tempo, favorecendo o trabalho em equipe e formando condutas conscientes. E essas condutas conscientes devem ter como base valores pessoais como respeito, solidariedade, prudência e cidadania. Então, no âmbito da saúde ambiental, eles chegaram à conclusão que eu preciso desenvolver algo mais nas pessoas. São os valores pessoais. Se as pessoas tiverem respeito, solidariedade, prudência e cidadania, elas, além de pensarem nas outras pessoas, elas vão pensar no meio ambiente também. E como a enfermagem entra nisso. Não só a enfermagem. Eu coloquei aqui um exemplo de um artigo na área de enfermagem, mas pode ser na farmácia, na biomedicina, pode ser na nutrição, na educação física, na biologia. Como a enfermagem entra nisso? A enfermagem, assim como a biomedicina, a farmácia, é uma profissão educadora. Porque você vai falar com as pessoas, você vai ensinar as pessoas. E quando o processo saúde e doença é muito ligado com o ambiente onde a pessoa vive, então eu também estou fazendo educação ambiental. Então eu tenho que ter ações de promoção à saúde, mas não ações quaisquer. Elas precisam capacitar o indivíduo e a população a exercerem o empoderamento. O que é empoderamento? Não é se tornar presidente, tomar o poder à força, etc. Não. O empoderamento, nesse caso, é a pessoa crescer e ela tomar conta da própria vida. Autonomia. A enfermagem deve promover ações que façam com que as pessoas reflitam de forma crítica. Isso está certo? Isso está errado? Eu não concordo com aquilo, eu concordo com o outro. Porque só a partir dessa reflexão crítica é que a gente muda o nosso comportamento. Principalmente o nosso comportamento pensando no meio ambiente, na saúde ambiental. Então, não só na enfermagem, na biomedicina, na farmácia, na nutrição, na psicologia, na biologia, na educação física, a gente tem que capacitar pessoas a pensarem de uma forma diferente. E a partir daí, elas vão mudar o seu comportamento, vão mudar a sua atitude. Lembrem-se do que eu falei num dos primeiros slides. Primeiro vem a informação. E depois vem a sensibilização. E tudo isso daqui vai fazer com que a pessoa mude a sua atitude, o seu comportamento. E isso tem que acontecer de forma continuada, permanente, sempre.
Gente, isso que eu fiz o bimestre inteiro com vocês foi educação ambiental. Talvez eu tenha fracassado com alguns, mas talvez eu tenha tido sucesso com outros. Eu levei informação para vocês. Eu tentei conscientizar vocês, sensibilizar vocês, para daí vocês tomarem uma decisão de mudar de atitude. Vocês viram como o meio ambiente é importante e como o processo saúde e doença está ligado muito ao meio ambiente. A gente discutiu, por exemplo, lá em poluição, discutimos em epidemiologia, discutimos em resíduos e assim por diante. Agora, se já não veio, falta a última parte. Vocês mudarem de atitude, de comportamento. Quem já não mudou, quem já não tinha um comportamento assim antes? Eu estou falando daqueles que ainda não tinham esse comportamento. Se por acaso alguém ainda não tinha. O ideal é que todos vocês já tivessem um outro tipo de comportamento. Isso é educação ambiental. Eu trouxe a matéria para vocês, mas eu tentei trazer um pouco mais. Fazer vocês mudarem de comportamento, mudarem de atitude. Mas quem pode mudar de atitude e comportamento? Quem decide isso? Nós mesmos. Uma outra pessoa que traz informação para mim, tenta a conscientização, a sensibilização, ele é só uma pessoa que trouxe uma informação para você. Quem decide mudar de atitude, quem decide mudar de comportamento, é você. Isso serve não só para a educação ambiental, serve para absolutamente tudo. Uma área que vocês vão atuar também todos os dias da vida de vocês é a educação em saúde, né? Vocês podem usar os mesmos, as mesmas táticas, os mesmos métodos, porque vai funcionar assim, do mesmo jeito, também em educação em saúde, tá? Mas lembrem-se, vocês são agentes transformadores. Não é só porque vocês estão trazendo saúde para as pessoas, mas porque vocês estão transformando a vida das pessoas. Os professores são agentes transformadores? Claro que são. E eu não estou falando do ponto de vista político, tá, gente? Eu estou dizendo da vida, do dia a dia de cada um de vocês. Pensem nisso. Vocês também podem ser muito importantes para a mudança de atitude ambiental de muitas pessoas, tá? E que vai afetar a vida, a saúde de cada um, tá? Pessoal, perguntas, dúvidas? Essa foi a nossa última matéria do bimestre. Se alguém falar uhul, tá reprovado. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Nada? E eu tenho uma dúvida. Será que eu expliquei bem o suficiente que vocês entenderam e não tem dúvidas? Olha, Denise, eu espero, sinceramente. Eu espero, sinceramente. Gente, para quem entrou atrasado, a partir do dia 1º, quinta-feira, 7 horas da manhã, até dia 7 de julho, 23 horas, vocês podem fazer as provas. A avaliação global 2. Vocês se lembram que vocês entram em cada disciplina, tem a aba da esquerda, né, com vários assuntos, tem ali a avaliação global 2, vocês podem clicar ali e entrar para fazer a prova. A prova vai ter 12 questões, sendo 10 objetivas e 2 discursivas. A prova vai valer até 6 pontos no cômputo final da nota, tá? Vai cair tudo que a gente deu nesse bimestre. Crise ambiental, aspectos e impactos, epidemiologia, resíduos, compartimentos ambientais, poluição e saúde ambiental e a aula de hoje, educação ambiental. Se alguém não atingir a média semestral 7, vai ficar de exame final. Daí, exame final, logo em seguida, também daí vão ser 10 questões, todas objetivas, tá?
Gente, a nossa última aula hoje. É a última vez que a gente vai se ver. Muito obrigado, Carolina. Muito obrigado. É a última vez que a gente vai se ver. Talvez o pessoal de biomedicina ainda tenha aula comigo. Eu não sei o pessoal dos outros cursos se eu vou ter o privilégio também de ministrar aula para vocês, né? Vamos ver ao longo do tempo. Eu tenho uma disciplina de análise ambiental na biomedicina. Olha, não sei se eu vou dar aula para farmácia. Espero que sim. Eu adoro o curso de farmácia. Tanto que agora, gente, eu tenho 5 orientados de TCC na farmácia. 5 orientados de TCC na farmácia. A minha área na farmácia é controle de qualidade. Eu trabalho bastante com isso, tá? Mas eu quero dizer para vocês que foi uma honra ter dado aula, ter ministrado aula para vocês. Não foi o semestre inteiro, foi esse segundo bimestre. Mas mesmo assim eu agradeço por ter tido essa honra. E espero sinceramente que vocês tenham captado, que nem o professor Raimundo lá, captado a mensagem do amado mestre, né? Mas, assim, a minha intenção não foi só passar um conteúdo. A minha intenção foi participar da formação de vocês, como pessoas e como profissionais. Mas eu quero deixar bem claro aqui, gente, vocês até podem esquecer tudo que eu ensinei para vocês nesse bimestre. Mas uma coisa eu quero que vocês nunca mais esqueçam. Tem uma coisa que eu quero que vocês nunca mais esqueçam. Sejam profissionais éticos. Chega de gente antiética no nosso país. A gente precisa, e eu não estou falando de política, tá? Eu estou falando do geral. A gente precisa de pessoas honestas. Nossa, vocês estão fazendo umas homenagens aqui que daqui a pouco eu vou chorar, gente. De verdade. A gente precisa de pessoas honestas. Pessoas que se preocupem realmente com as outras pessoas. Quando eu escolhi ser professor, é exatamente isso. Eu quero participar da sociedade. Esse foi o meu jeito. Mas cada um tem o seu jeito. E uma maneira que todos têm de contribuir para a sociedade é ser ético. Todos devem ser éticos, honestos. Algumas vezes a gente fala, mas professor, se eu for ético, se eu for honesto, eu vou morrer pobre. Gente, eu vou morrer pobre. Mas eu vou morrer feliz. Eu vou morrer sabendo que eu fiz o que eu devia ter feito para a nossa sociedade. Eu vou morrer feliz, de verdade, tá? Saibam que a partir de agora, vocês têm mais uma pessoa com quem vocês podem contar. Certeza absoluta. Se precisarem de alguma coisa, entrem em contato comigo, mesmo que eu não seja mais o professor de vocês. Eu vou tentar ajudar vocês o máximo que eu puder. Algumas vezes eu vou dizer, não sei como te ajudar, não sei responder isso, mas eu vou tentar o máximo. Eu sempre brinco que é o serviço pós-venda, né? Tem 1 ano de garantia. Aqui vocês têm o resto da minha vida de garantia. Por que eu falo da minha vida? Porque eu vou morrer antes que vocês, né? Mas vocês têm o resto da minha vida de garantia. Eu queria ter estado em sala de aula pessoalmente, ver cada um desses rostinhos, interagir mais com vocês. Infelizmente, por causa da pandemia, não pudemos. Mas quando a gente voltar, eu estou acostumado com ver só avatar de vocês. E algumas vezes os avatares não são tão fiéis, né? Talvez eu não reconheça um de vocês. Mas viu, Karine? Se vocês cruzarem comigo, podem me parar. Pega no meu braço, professor. Eu fui seu aluno, sua aluna lá no remoto, lá de tal curso, de tal disciplina. Pode falar, pode parar. Não tem problema nenhum. Vai ser uma honra para mim ver vocês pessoalmente. Quem sabe dar um abraço em cada um de vocês, né?
Quando terminar a pandemia, antes do que isso, não. Distanciamento social. Mas eu queria muito conhecer cada um de vocês pessoalmente, tá? Gente, estejam à vontade e espero que vocês levem algumas dessas lições, pelo menos de ética, para o resto da vida pessoal e profissional de vocês, tá? Último recado, estudem para a prova. Estudar faz bem para a saúde, tá? Estudem para a prova. Se não estudarem, a prova vai ser difícil. Se estudarem, vocês vão ter total condição de tirar notas maravilhosas. E eu quero ter orgulho de falar, meus alunos tiraram notas maravilhosas. Mesmo com a minha prova. Todo mundo que já fez disciplina comigo sabe que eu cobro. Cobro mesmo. O alemãozão aqui cobra, né? Mas cobra porque ele quer que vocês honrem essas lindas profissões que vocês escolheram. Lindas. Biomédico, farmacêutico, fisioterapia, nutrição. Aqui, acho que não tem enfermagem, né? Mas enfermagem faz parte, psicologia faz parte. São profissões maravilhosas. Honrem a profissão de vocês. Sejam os melhores profissionais que vocês podem ser. Sejam proativos, nunca parem de estudar, gente. Eu sou formado há 30 anos e eu estudo todos os dias da minha vida. Todos, sem exceção. Todos, de verdade. Nunca parei. Nunca. Continuem estudando. Vocês fazem parte de uma sociedade que precisa muito de vocês, tá? Eu já tenho muito orgulho de vocês. E tenho certeza de que daqui 10, 20 anos, vocês vão aparecer famosos na televisão e eu vou falar, foi meu aluno. Eu ajudei na formação desse cara, dessa profissional, eu ajudei. Estou muito orgulhoso. E daí, eu posso me aposentar, posso morrer feliz, porque eu fiz a minha parte. Tá bom, pessoal? Estudem bastante e aproveitem o ambiente acadêmico. Vocês estão no primeiro período. A universidade é uma coisa maravilhosa. Tirem tudo que vocês puderem dos professores, trabalhem com os colegas, façam trabalhos. Se algum de vocês quiser fazer iniciação científica, pesquisa comigo, entre em contato. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso trabalhar com vocês no laboratório, fazer um artigo científico, contribuir para a sociedade com mais conhecimento ainda. Aproveitem a universidade, tá, gente? Então, por fim, agradeço a presença, a boa vontade e a paciência que vocês tiveram comigo esse semestre. Eu fui muito feliz em poder dar aula para vocês, tá? Agradeço por tudo, gente. Estudem para a prova e quero ver todo mundo passando direto, hein? Honrem as profissões de vocês. Estudem bastante. Agradeço, gente. Até uma outra hora, quem sabe lá nos corredores da Uniandrade. Agradeço, gente, agradeço. Obrigado, Denise, obrigado, Karine. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, gente. Boa semana para vocês e boas provas. Tchau, tchau. Tchau, gente.